Essa é a maior crise interna dos Estados Unidos desde a Guerra Civil. Para quem não sabe, uma guerra civil é basicamente uma guerra do país, entre aspas, com ele mesmo. Não é que o país está se defendendo de inimigos externos, mas pessoas de dentro do país estão guerreando entre si por um objetivo. E o fato mais marcante da história moderna americana foi o seu maior conflito interno, a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. Ela aconteceu por volta dos anos 1860 e teve aquela famosa divisão entre os Estados Confederados do Sul contra a União dos Estados do Norte, os Estados do Sul escravagistas e os Estados do Norte abolicionistas. Desde essa época, nós nunca mais vimos os Estados Unidos chegarem a uma tensão interna tão grande quanto agora, em janeiro de 2024. O que tem acontecido? Já deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Desde que Joe Biden foi empossado ao meio-dia de 20 de janeiro de 2021, os Estados Unidos está sob o comando da esquerda americana. Para enfrentar a gestão republicana de Donald Trump, Biden apostou no avanço de políticas públicas do espectro democrata. Políticas estas envolvendo ambientalismo, política internacional, segurança pública, mas nenhuma é tão polêmica e causa tanto problema quanto as migratórias. Nos Estados Unidos, existe uma jurisprudência que dá ao presidente a autoridade quase exclusiva sobre migração. Porém, alguns governadores republicanos não estão respeitando esta norma. No vídeo de hoje, você vai entender qual é a questão envolvendo o Texas e Joe Biden, a postura revolucionária do governador do Texas e como os imigrantes latinos podem causar uma segunda guerra civil americana. Vamos começar analisando a questão das fronteiras. No dia 22 de janeiro de 2024, foi decidido na Suprema Corte Americana, em uma votação de 5-4, ou seja, uma votação muito apertada, que todos os funcionários da Segurança Federal retirassem equipamentos que dificultavam a travessia das fronteiras Texas-México, como, por exemplo, arame farpado. Porém, mesmo após uma decisão vinda da Suprema Corte, o governador republicano do Texas, Greg Abbott, não só impossibilitou a chegada das forças federais, mas também aumentou a proteção com mais barreiras, dificultando ainda mais a entrada de imigrantes ilegais. Diz ele: nós vamos fazer com que a entrada ilegal no Texas fique impossível, e isso inclui manter a Guarda Nacional na fronteira, construir mais barreiras como o ex-presidente Donald Trump fez, assim como estendendo os arames farpados pelo Texas, afirmou em entrevista a Bloomberg nessa quinta-feira, dia 25 de janeiro. Você vê que ele diz aqui que a Constituição americana prevê que os estados têm direito à autodefesa. E ele diz ali que o que ele está fazendo é basicamente reforçar que imigrantes ilegais não entrem no seu estado. Ele chega até a dizer que, olha, às vezes, e os próprios constituintes sabiam disso, às vezes o governo federal não faz o trabalho bem feito, não faz o seu trabalho. No dia seguinte à entrevista, Biden veio até o X informar que está negociando com o Senado americano um pacote de reformas sobre fronteira. Ele prometeu um controle, aspas, mais duro e justo. Com as eleições presidenciais marcadas para 5 de novembro, Joe Biden está enfrentando a oposição dos republicanos nas negociações bipartidárias sobre as fronteiras. A cidade texana de Eagle Pass, a cerca de 700 quilômetros de Dallas, compõe o pano de fundo da disputa entre o estado e as forças federais dos Estados Unidos. Eagle Pass é vizinha de uma cidade de Piedras Negras, no México. Só o Rio Grande, uma das principais conexões fluviais entre Estados Unidos e México, é responsável por separar os dois municípios. Vamos entender uma linha do tempo, uma timeline aqui desse conflito. No dia 10 de janeiro de 2023, a Guarda Nacional do Texas impede a patrulha de fronteira de acessar o Parque Shelby em Eagle Pass para colocar os equipamentos de vigilância móvel. No dia 12 de janeiro, 3 pessoas morrem afogadas no Shelby Park. O governo Biden diz que o episódio mostra que, aspas, o Texas está firme nos seus esforços para exercer o controle total da fronteira e da terra e bloquear o acesso da patrulha de fronteira, mesmo em circunstâncias de emergência. Diz ele aqui o que seria em inglês, né? Veja abaixo uma declaração sobre a recente morte de 3 migrantes, uma mulher adulta e 2 crianças. Congressista Amy Quiller
servindo no 28º distrito do Texas. Recentemente, soube que 3 migrantes, uma mulher adulta e 2 crianças, se afogaram no Rio Grande, perto do Parque Shelby, em Eagle Pass. A patrulha da fronteira soube na sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024, aproximadamente às 21 horas, que um grupo de 6 migrantes estava em perigo ao tentar cruzar o Rio Grande. A Guarda Nacional do Texas e o posto de comando DPS por telefone para transmitir as informações, mas não teve sucesso. Os agentes da patrulha de fronteira fizeram contato físico com o Departamento Militar do Texas e a Guarda Nacional do Texas no portão de entrada do Parque Shelby e transmitiram verbalmente a informação. No entanto, os soldados do Departamento Militar do Texas afirmaram que não concederiam acesso aos migrantes, mesmo em caso de emergência, e que enviariam um soldado para investigar a situação. Hoje cedo, sábado, dia 13 de janeiro de 2024, os 3 corpos de imigrantes foram recuperados pelas autoridades mexicanas. O pessoal da patrulha de fronteira foi forçado a deixar Shelby Park no início desta semana pela Guarda Nacional do Texas sob a ordem do governador Abbott. Como resultado, a patrulha da fronteira não conseguiu prestar ajuda aos migrantes e tentar salvá-los. Isso é uma tragédia e a responsabilidade é do Estado. Em resposta no X, o governador texano publicou, aspas, acontece que o senador e alguns meios de comunicação estavam tão ansiosos para apontar o dedo ao Texas pelo afogamento de imigrante que esqueceram de obter os fatos. Quando a patrulha de fronteira solicitou acesso ao rio, os afogamentos já haviam ocorrido. O fato é que as mortes são causadas pela magnética fronteira aberta abandonada por Biden. A decisão que permite a retirada das barreiras, realizada no dia 22 de janeiro, é considerada uma vitória para o governo Biden, mas também acendeu alerta sobre o interesse de juízes pela transferência do poder federal aos Estados Unidos. A corte de maioria republicana aposta no atual presidente. A disputa já em curso sobre a fronteira do Eagle Pass não é o único embate legal entre o Texas e os Estados Unidos. No dia 25 de janeiro, 25 governadores republicanos divulgaram uma carta aberta em apoio ao governador texano. Na carta, mencionam o direito constitucional de autodefesa do Estado. O texto foi publicado pela Associação dos Governadores Republicanos e diz ser um reflexo da recusa do presidente Biden de se responsabilizar pelas fronteiras. O conteúdo da carta é o seguinte: o presidente Biden e sua administração deixaram os americanos e nosso país completamente vulneráveis a uma migração ilegal sem precedentes atravessando a fronteira sul. Em vez de manter o Estado de Direito e garantir a segurança na fronteira, a administração Biden atacou e processou o Texas por agir para proteger os cidadãos americanos dos níveis históricos de imigrantes ilegais, drogas mortais como fentanil e terroristas entrando em nosso país. Nós expressamos solidariedade com o nosso colega governador Greg Abbott e o estado do Texas, utilizando todas as ferramentas e estratégias, incluindo cerca de arame farpado, para proteger a fronteira. Fazemos isso, em parte, porque a administração Biden se recusa a fazer cumprir as leis de imigração já existentes e permite ilegalmente a liberação em massa de imigrantes que entram ilegalmente em nosso país. Como a administração Biden abdicou de suas responsabilidades constitucionais para com os estados, o Texas tem toda a justificativa legal para proteger a soberania de nossos estados. Os governadores autores da carta são os seguintes: Kay Ivey, do Alabama, Mike Dunleavy, do Alasca, Sarah Sanders, do Arkansas, Ron DeSantis, Flórida, Brian Kemp, Georgia, Brad Little, Idaho, Eric Holcomb, de Indiana, Kim Reynolds, do Iowa, Jeff Landry, Louisiana, Tate Reeves, do Mississippi, Mike Parson, do Missouri, Greg Gianforte, de Montana, Jim Pilley, do Nebraska, Joey Lombardo, de Nevada, Chris Sununu, de Nova Hampshire, Doug Burgum, do Dakota do Norte, Mike DeWine, Ohio, Kevin Stitt, Oklahoma, Henry McMaster, Carolina do Sul, Kirsty Noen, Dakota do Sul, Billy Lee, Tennessee, Spencer Cox, Utah, Glenn Youngkin, da Virgínia, Jim Justice, Virgínia Ocidental e Mark Gordon, do Wyoming. O presidente democrata Joe Biden deve concorrer com o ex-presidente americano Donald Trump em novembro pela presidência dos Estados Unidos. As prévias para decidir o candidato democrata deverão ser no segundo semestre de 2024.
em agosto. A política de imigração está se tornando cada vez mais uma questão central das eleições de 2024, com os eleitores de Iowa e New Hampshire conferindo vitórias primárias a Trump. Nós já temos um vídeo sobre isso no canal. Grande parte dessa vitória de Trump é graças à sua notável preocupação com as fronteiras. O projeto do atual presidente Biden para desfazer as duras políticas migratórias inseridas por Trump teve início ainda durante a sua campanha de 2020. E desde que assumiu a Casa Branca, em 2021, o democrata derrubou diversas medidas nesse sentido, dando origem a uma nova crise interna em território americano. O discurso visa ser mais humanizado em relação a estrangeiros que querem adentrar nos Estados Unidos. A crise migratória tem sido um dos principais desafios para o mandatário da Casa Branca, que enxerga tanto republicanos quanto democratas, que historicamente discordam em pautas de imigração, criticando a gestão Biden em relação ao tema e demandando uma reforma no sistema de entrada de estrangeiros. Segundo o jornal The New York Times, gestores públicos do Partido Democrático nos estados de Boston, Denver, Chicago e Nova York afirmaram experienciar crises migratórias crescentes em seus territórios e que têm questionado quase que diretamente o Gabinete dos Assuntos Intergovernamentais da Casa Branca, requerendo uma solução do governo federal. No Colorado, mais de 36 mil migrantes chegaram nos últimos meses, com 4.100 ainda em abrigos na cidade de Denver. Em Nova York, mais de 164 mil migrantes foram alocados em abrigos desde abril do ano passado, sendo que muitos ainda residem em hotéis e escritórios transformados em abrigos temporários ou acampamentos montados para os acomodar. Ou seja, o que nós temos aqui não é uma divisão tão clara. Republicanos mais a favor de endurecer as políticas migratórias e democratas a favor de abrir. Não. O que me parece aqui é que você tem um debate muito misturado, inclusive com democratas criticando a gestão Biden por essas políticas permissivas de imigração, e a gestão Biden muito por conta de se basear em ideologia mesmo, tá? Abrindo fronteiras de uma forma irresponsável. É claro que quando a gente olha do ponto de vista individual, você vê um imigrante, você se comove com a história dele, você tende a ser mais permitivo. Porém, para você ajudar em massa essas pessoas, você permitir que essas pessoas simplesmente entrem no seu território não significa que elas vão estar todas melhores. Não. Muito provavelmente você não só não vai ajudar o seu país vizinho e essas pessoas, como também você vai bagunçar o seu território em que supostamente está tudo arrumado. Você está entendendo o tamanho do problema? Você está entendendo a grandeza dos números? Eu estou falando aqui que desde abril do ano passado, só em Nova York, são mais de 160 mil migrantes que estão em lares provisórios, ou seja, não há ainda uma solução definitiva para essas pessoas. Na Califórnia, as cidades estão todas lotadas de tendas e pessoas em situação de rua. O mesmo acontece com os hotéis sobrecarregados em Manhattan, abarrotados de imigrantes do mundo todo. A crise migratória também tem sido motivo de intensos conflitos entre republicanos e democratas no Congresso americano, onde os conservadores exigem um endurecimento da política para conter a migração em troca de um novo pacote de ajuda à Ucrânia e Israel. Países que têm se apoiado na parceria com a gestão de Biden para manter sua defesa contra Moscou e o Hamas, respectivamente. A pressão sobre Biden aumenta conforme a corrida para as eleições de novembro chega. Mesmo sem diálogo consolidado com o Partido Republicano sobre a crise, funcionários da Casa Branca já sinalizam que estão abertos a medidas que tornariam mais difícil a requisição de asilo no país. O possível acordo político mudaria o posicionamento que Biden mostrou até o momento no comando da Casa Branca, período em que beneficiou milhares de imigrantes ilegais. A Guarda Nacional do Texas decidiu reforçar os arames farpados e construir muros às margens do Rio Grande, mesmo depois da decisão da Suprema Corte que proibia tais atividades. Esse conflito se estenderá até novembro de 2024, quando ocorrerá as eleições que decidirá qual será o próximo presidente dos Estados Unidos. Se Biden vencer novamente, podemos esperar uma terrível crescente na crise migratória. Se a vitória for de Trump, podemos esperar medidas tão radicais quanto as de Biden, porém, para o outro lado, nos resta apenas esperar e torcer pelo melhor.